Chegou a hora mais esperada do dia. Hora da notícia, hora da informação, hora do bate-papo, da resenha. É hora de Bugre Online, uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde pra você, viu? Boa tarde pra você também no YouTube aí. Rádio Planeta Guarani no YouTube. Vamos falar do Guarani, né? Chegou a hora de Bugre Online. Uma hora falando do Bugre na hora do seu almoço. Talvez dure um pouco mais. Nosso programa às vezes tem 1h30 de duração, às vezes tem um pouquinho mais que isso até. Hora pra gente falar, né? Sobre tudo que vem acontecendo no Guarani, no seu dia a dia. O tema do programa de hoje, acho que a pauta principal do programa de hoje é a decisão do Conselho de Administração do Guarani ontem, da manutenção do técnico Júnior Rocha, né? Uma decisão que não vem amparada por declaração. Absolutamente ninguém do Conselho de Administração do Guarani falou sobre a situação. Mas é claro que não vão falar, né, Otis? Não vão falar nunca que se reuniram para tratar da permanência ou da saída do treinador. Concordo, tem que falar mesmo, né? Mas alguém do Conselho de Administração ou do Departamento de Futebol do Guarani tem a obrigação de conversar com o torcedor do Guarani, né? Ainda que seja para dizer a surrada frase, o treinador está prestigiado, o treinador conta com a nossa confiança, que nós sabemos que é pro forma, nós sabemos que na maioria das vezes é apenas uma declaração pro forma, ali dificilmente ela se cumpre, né, no decorrer do tempo. É necessário que seja dado. O treinador tem que se sentir abraçado, né? É um profissional contratado. Júnior Rocha não colocou uma arma na cabeça dos dirigentes do Guarani e disse assim: eu exijo ser treinador do Guarani Futebol Clube. Não, ele foi procurado, ele foi consultado pelas pessoas que comandam o Guarani. Essas pessoas, segundo o Toninho Cecílio, até o entrevistou por mais de 1 hora ali e tal. Gostou do que havia ouvido, Toninho Cecílio, e decidiram pela contratação do Júnior Rocha. Então, essas pessoas devem, nesse momento, prestar sua solidariedade ao treinador. Se o treinador é o nome de confiança deles para o trabalho, eles devem solidariedade a esse treinador, ou não devem? Eles devem vir a público, dizer assim: olha, nós confiamos no trabalho do Júnior Rocha, nós sabemos que o Júnior Rocha é a pessoa indicada para tirar o Guarani dessa situação, ainda que seja para ser achincalhado pelo torcedor de um modo geral, ainda que seja para o torcedor discordar de tudo que eles falam, né? Concorde ou não concorde comigo, o importante é que eu fale. Se eu me calar, eu estou consentindo. Nós temos informações de bastidores, informações trazidas por portais, por perfis de jornalistas nas redes sociais, falando da reunião, falando da manutenção do Júnior Rocha, mas nós não temos uma fala do Guarani, né? Aliás, fala-se aí que há uma promessa de contratação de 7 jogadores, no mínimo, na janela de transferência que acontece agora, no começo do mês de julho, né? Vamos ver o nível, né? Muito mais do que a quantidade, eu quero saber a qualidade. Quero saber o nível dos atletas que o Guarani planeja buscar no mercado, né? E esqueci de dar um seja bem-vindo a você, meu amigo Bugrino, né? Você que está conosco aí. Hoje é quinta-feira, dia 6 de junho de 2024, 6/6, hein? Olha que dia legal, dia de promoção da Shopee, hein? Você que faz compra na Shopee aí, hoje tem frete grátis na Shopee, tá? É o 6/6, mês que vem vai ser o 7/7, e assim a coisa caminha, né? Propaganda gratuita da Shopee aqui. Vamos falar do Guarani, né? Eu quero ouvir de você, como é que você está vivendo essa situação, o que você está entendendo disso que está acontecendo com o Guarani. O Guarani tem um jogo importante, né? No próximo sábado, o Guarani recebe o Operário que vem com mais pontos do que futebol, mas vem com pontos importantes, né? Para mim, o Operário é uma das equipes que briga contra o rebaixamento nesse momento. Tá? Não nesse momento, mas na competição, uma equipe que vai brigar contra o rebaixamento. Em algum momento, Guarani e Operário serão rivais, né? Nesse momento, o Operário aparece na 8ª colocação com 12 pontos. É um time modesto, é um time acanhado, mas é um time que vem com uma pontuação muito melhor que a do Guarani. O Operário tem 12 pontos, o Guarani tem 4. São 8 pontos de diferença de um clube para o outro, né? A vitória do Guarani diminui essa diferença, uma vitória
que leva o Guarani a 7 pontos, diminui essa diferença para 5. Então o Guarani precisa vencer o Operário, porque em algum momento essas duas equipes se confrontarão, né? Classificação de momento na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Duas equipes têm um jogo a menos, né? Vão se enfrentar, Sport Recife e CRB, né? Tem jogo a menos, né? Aliás, o Sport Recife e CRB tem jogo a menos, vão se enfrentar futuramente, né? Para tirar esse jogo a menos. Classificação de momento, Goiás é o primeiro colocado, tem 17 pontos o Goiás, o Avaí é o segundo com 16. O Santos, olha o Santos, na terceira colocação com 15 pontos. O Ceará é o quarto colocado, também tem 15 pontos. O América saiu do G4 com a derrota para o Paysandu, tem 15 pontos, mesma pontuação do Ceará, mas está atrás nos critérios, está atrás no saldo de gols. Tá? 5 gols para o Ceará, 4 para o América. O Mirassol, que ganhou do Guarani, subiu na tabela, foi para a sexta colocação, tem 14 pontos, está a 1 ponto do G4, está a 1 ponto do Santos, terceiro colocado, o Mirassol com a vitória sobre o Guarani. O Sport já vê o G4 abrindo vantagem, né? O Sport mais uma vez, apesar de ter um jogo a menos, tem 12 pontos o Sport na sétima colocação. O Operário, já falei, é o oitavo colocado também com 12 pontos. O Coritiba, o nono colocado com 11 pontos. Vila Nova de Goiás, décimo colocado, fecha a primeira página com 11 pontos. Novo Horizontino abre a segunda página da classificação com 11 pontos também. A Chapecoense, 12ª com 10 pontos. A Piruada aparece na 13ª colocação com 9 pontos. O CRB também com jogo a menos, é o 14º com 8 pontos. O Amazonas é o 15º com 8 pontos. O Paysandu é o primeiro time fora da zona do rebaixamento com 8 pontos. E aqui mora o problema. O Paysandu chegou a 8 pontos. Vamos para o Z4. Z4 tem o Botafogo. Uma vitória também impensável do Botafogo recente aí, né? Com 7 pontos. O Ituano, 18º, com 6 pontos. O Brusque, 19º, com 6 pontos. E o Guarani, 20º colocado, com 4 pontos. Por que eu frisei a 16ª colocação? Porque o Paysandu, nesse momento, tem 8 pontos. O Guarani tem 4. É simples. Uma vitória do Guarani, combinada com uma derrota do Paysandu, não põe o Guarani à frente do Paysandu. O Guarani tira a vantagem, diminui essa vantagem para 1 ponto, mas não ultrapassa. Ou seja, o Guarani precisa de mais do que uma rodada para deixar o Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, mais do que uma rodada é o que precisa o Guarani. De vitória ou de resultado positivo e resultado negativo do seu concorrente, né? Olha como as coisas vão se afunilando. Olha como a competição vai se desenhando e se desenhando negativamente, né? O Guarani é o lanterna da competição. Tá tudo normal no Brinco? Alô, Conselho de Administração do Guarani, tá tudo normal no Brinco? Nós somos o lanterna da competição, tá tudo bem? Nós não temos nenhum problema. Não é necessário que vocês falem, não é necessário que vocês deem nenhuma declaração nesse momento. Absolutamente nenhuma. Tem certeza? A torcida está protestando o Conselho de Administração do Guarani. O torcedor está cansado. Os torcedores têm soltado notas e mais notas aí, e vou dizer também, há algum tempo eu digo aqui, a realidade hoje é outra, né? Mas protestar por nota, protestar por texto, vai produzir pouco efeito. O protesto tem que ser presencial, tá, gente? Não adianta, você tem que se mostrar. E para mim o melhor momento para se mostrar é durante os jogos. Enche a arquibancada, vai lá, protesta na arquibancada, reclama. Mostra que você está insatisfeito. Mas nós vamos mais uma vez repercutir aqui as notas trazidas pelos torcedores do Guarani, as que temos conhecimento, né? O perfil Bugrinos da Bahia, Central do Bugre, Bugrão da Massa, Cavalinho do Guarani, BugreCast, tudo sobre o Guarani desde 1911, Zona Bugrina, o BBB Guarani, o Bugrino Mil Grau, essas páginas, esses formadores de opinião do Guarani nas redes sociais soltaram uma nota ontem conjunta. Vamos ler o teor da nota. Em épocas de crise, os verdadeiros líderes se apresentam, dão a cara a tapa, se comunicam e tomam decisões. Sempre foi assim ao longo da história. Ultimamente, o que estamos vendo no Guarani são diretores que aparecem nas horas boas e se escondem nas horas ruins. O nome para tal atitude não pode ser outro, é covardia. Há um vídeo em que os mandatários do Guarani, o presidente, o vice-presidente e o CEO, falam sobre aumento de responsabilidade, obrigação de classificar no Paulista e buscar o acesso. E o que tivemos? A obrigação da classificação não só não aconteceu, como também escapamos do rebaixamento na Bacia das Almas. O elenco montado no início do ano pelo Guarani é o mais limitado dos últimos anos.
Após o fiasco no Paulista, era esperado que a diretoria tivesse aprendido com os erros cometidos. Mas nos enganamos, eles continuaram com as mentiras numa demagogia sem fim. A torcida do Guarani não é cega, nem surda. Nós somos a razão pela qual esse clube ainda existe. É evidente que o CEO não foi afastado das atividades do futebol. É evidente que André Marconato é uma figura meramente ilustrativa e não tem condição alguma de estar à frente de um clube centenário. Mais do que centenário, né? É evidente que nos bastidores do Guarani a diretoria está completamente perdida. A torcida merece respeito, a torcida merece saber o motivo pelo qual os jogadores da base saem do clube sem sequer terem sido aproveitados no elenco profissional. A torcida merece saber porque o elenco que fracassou retumbantemente no Paulista foi mantido para a Série B. E aí, diretoria, vão se esconder até quando? Até quando serão covardes, não assumirem seus BOs? Vão continuar a não reconhecer seus erros? Fecha aspas aqui para a nota conjunta das páginas de rede social que falam diariamente do Guarani. Uma nota pertinente, uma nota cabível, pelo momento que o Guarani vive, uma nota que tece cobranças, é necessário cobrar. Tudo que nós podemos fazer pelo Guarani nesse momento é cobrar, nós não podemos fazer outra coisa. Nós não temos acesso a outras coisas no Guarani. No caso da Rádio Planeta Guarani, eu, Marcos Ortiz, não tenho sequer acesso ao Brinco de Ouro. Estou proibido de acessar as dependências do Brinco de Ouro por decisão do presidente do CA do Guarani. Como é que eu posso tratá-lo como figura decorativa se a decisão é dele, amparado por outros colegas, outros pares de conselho de administração? Então ele não é decorativo, né? Mas segue a nota. Apoiamos a nota. É cobrança. Temos que cobrar. Essas pessoas não podem viver numa zona de conforto, como se nada tivesse acontecendo no Brinco de Ouro. Nota da torcida Fúria Independente. TFI cobrança, abre aspas para a Fúria. Estivemos no Guarani cobrando diretoria e conversando com os jogadores, como todos sabem. Nos foi prometido uma reunião com o CA para que as medidas solicitadas fossem tomadas. Estamos aqui para dar um retorno para a nossa torcida. A reunião aconteceu e nos foi passado que medidas drásticas seriam tomadas, mas só seriam passadas após o jogo patético contra o Paysandu. Mas pelo que percebemos, só ganharam tempo para tentar esfriar os ânimos, pois o jogo passou e fomos avisados que, com as cabeças mais frias, eles desistiram das mudanças, pois segundo eles não seria algo bom para o Guarani no momento. Aparentemente para esse senhor está tudo ótimo. Tivemos um evento nas dependências do clube na semana passada, onde o CA todo estava lá, distribuindo brindes, tirando fotos, como se o Guarani estivesse uma maravilha. Estão achando que somos palhaços? Estão achando que nós também esfriamos a cabeça depois de alguns dias? Vocês vão conseguir ser, e para muitos já são, o pior CA de todos os tempos. E não vamos ficar assistindo isso de braços cruzados. Continuamos exigindo a saída de Ricardo Moisés, primeiramente, e nos mostrem alguma mudança sendo feita. O Guarani Futebol Clube não é de vocês. Então parem de brincar com os sentimentos dos torcedores em benefício próprio. Fecha a nota dizendo, a fúria somos nós. A torcida está protestando, gente. A torcida está protestando. Qualquer outra nota, qualquer outro grupo organizado de torcedores que se junte e emita uma nota de protesto, nós daremos publicidade aqui. A única divulgada é da Fúria Independente. Torcida Jovem Guarani, Torcida Guerreiros da Tribo, além dos outros movimentos todos de torcedores que se organizam para ir aos jogos. Vocês estão de acordo com o que está acontecendo ao Guarani? Nenhuma nota oficial postada. Tá? Nós cruzarmos os braços, enquanto torcedores, as únicas pessoas que de fato se preocupam com o Guarani são seus torcedores, eles vão achar que está tudo bem, que está tudo ótimo no Guarani. E agora? O momento é agora, gente. Se nós deixarmos passar, deixarmos a poeira assentar, a situação do Guarani só vai piorar. Nós já ultrapassamos a 8ª rodada e temos 4 pontos disputados em 24 possíveis. O elenco do Guarani manteve uma base de 60% a 70% em relação ao elenco que quase caiu no Campeonato Paulista. A esperança da janela de transferências cuidado, a janela de transferências virá. Nós saberemos já já quais são os jogadores que o Guarani está contratando. E a última cobrança aqui, Toninho Cecílio, Danilo Silva. Qual é a função de vocês no Guarani hoje? Principalmente você, Toninho Cecílio, recém-contratado. Qual é a sua função no Guarani? O que é que você está fazendo no Guarani Futebol Clube nos dias de hoje? Eu gostaria de saber. Você, na sua entrevista coletiva, se colocou à disposição
Disse que não tinha medo de falar, que falaria sempre que achasse necessário. O momento é agora. Ainda disse assim para a imprensa: podem me procurar à vontade, eu falo. Então, imprensa, vamos procurar o Toninho Cicílio? Vamos saber um pouquinho de como anda esse trabalho dentro do Guarani? É um cara contratado por um salário relativamente alto e que até agora não demonstrou nenhum trabalho. Por quê? A gente não vê nenhuma melhora no futebol do Guarani, né? Mesmo com a chegada do Toninho Cicílio. Isso posto, senhores, vem pro WhatsApp, mande sua mensagem, vamos falar do Guarani Futebol Clube. 1999-518-6483 1999-518-6483. Solta a voz, Bugrino! Solta a voz, meu amigo Bugrino, como sempre no oferecimento deles, os parceiros e patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Grande abraço para o Roger Aires. Ontem cortou o áudio aqui dos merchans do Ortiz Curtinhos, né? Mas o nosso desafio: levar a marca Massa Boa para todo o comércio de alimento de Campinas e região. Então nos ajude indicando essa marca. Não importa o tamanho, se é uma mercearia, um mercado de bairro, um supermercado, um hipermercado. O importante é que venda Massa Boa para que você possa comprar perto da sua casa. Indique a marca Massa Boa aí. Fortaleça o trabalho do Roger, patrocinador da Rádio Web Planeta Guarani. Um grande abraço, Roger Aires. Tamo juntos. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Clínica Soul, clínica de referência na Grande São Paulo, no ABCD Paulista. Você que mora na região e que ouve a programação da Rádio Web Planeta Guarani, precisando de qualquer demanda nas áreas de ortopedia, fisioterapia, recuperação pós-traumática, tudo que você precisar, procure a Clínica Soul, tá? E nós que moramos mais longe, não podemos procurar o serviço da Clínica Soul, podemos ajudar assim, ó. soumaisbemestar.com.br, o portal da Clínica Soul com todo o conteúdo voltado para a área de saúde. Acesse informações gratuitas ou siga pelo Instagram @soumaisbemestar. E o que tem no portal soumaisbemestar.com.br? Um material amplo com matérias, vídeos, dicas fundamentais para o seu dia a dia, para a sua qualidade de vida. Isso tudo está ao seu acesso de graça. Todos nós aqui, quando temos algum problema, vamos lá no Dr. Google lá para verificar o que pode estar acontecendo. Para de consultar o Dr. Google e consulta o soumaisbemestar.com.br. Ah, Ortiz, mas eu não gosto de entrar em site. Site é coisa de velho, está ultrapassado. Então, vai lá no seu Instagram, você que pode ter Instagram. Por quê? Porque eu não posso, né? Sou proibido pela minha mulher de ter Instagram. Você que pode ter Instagram, vai lá no seu Instagram, segue o @soumaisbemestar. E você vai estar ajudando a divulgar o trabalho do Dr. Pedro Basti Jorge, do Dr. Rafael Basti Jorge, de toda a equipe da Clínica Soul e de muitos colaboradores que aparecem para dar dicas de outras áreas que não as áreas de atuação da clínica, tá? @soumaisbemestar no seu Instagram. Fortalece o trabalho de quem fortalece a Rádio Web Planeta Guarani. Adesivos, banners, lonas, placas de PVC, blocos, talões, cartões de visita. Green Lion, faça seu orçamento pelo WhatsApp 19996080124. Green Lion, gráfica, comunicação visual, todo o material voltado para a área de comunicação visual, campanha paga na internet, tráfego pago no Google. Quer fazer qualquer coisa ligada à área de comunicação, procure o Leonardo Gonçalves, muito mais do que o que a gente divulga aqui. Entre em contato com ele ou com a Paola Crisóstomo aí no WhatsApp, pergunta, você faz tal coisa? Ele vai dizer para você, eu faço. Brindes personalizados, uniformes para sua empresa, presentes personalizados, procure o Leonardo, tá bom? Barão de Jaguar, quase esquina com a Moraes Salles, do lado daquela agência grande lá do Banco Bradesco, em horário comercial ou pelo WhatsApp. E aí quando você receber o seu orçamento, guarde isso em segredo. Quando você receber o seu orçamento, informe. Pô, eu ouvi na Rádio Planeta Guarani. Aí você vai ganhar um desconto. Só por ter ouvido na Rádio Web Planeta Guarani, você vai ganhar um belo desconto do Leonardo e da Green Lion, tá bom? Grande abraço a todos eles. Grande abraço ao Dr. Pedro Basti Jorge, ao Dr. Rafael Basti Jorge, ao Roger Aires, ao Leonardo Gonçalves, a Paola Crisóstomo. Tamo juntos, seguimos juntos aqui na Rádio Planeta Guarani. Muito obrigado pela confiança no nosso trabalho, tá?
Vamos falar do Guarani então, vamos pro WhatsApp, vamos lá para a estrela do nosso programa, né? Nossa programação toda é voltada na opinião do nosso ouvinte, então vamos começar a ouvi-los, vamos dar voz a esses ouvintes amigos da Rádio Web Planeta Guarani. Vamos ver se já temos alguma mensagem aqui no início. Temos o primeiro áudio nosso de Cada Dia Nos Dai Hoje, do Guilherme Sampaio. Solta a voz, Guilhermão. Fala, Ortiz, beleza? Tudo bem? Tranquilo por aí? Tranquilo nada, né? Estamos tudo à flor da pele, quebrando pedra com os dentes, o negócio tá feio. Mas vamos lá, né, cara? Tem muita coisa para rolar aí. Queria fazer um comentário, né? Acho que você foi muito feliz aí na tua introdução do programa, né? Sobre as mídias, né, tradicionais, né? Estarem noticiando que o Guarani prestigia o Júnior Rocha e confia na continuidade do trabalho, né? Eu só queria entender como é que isso é propagandeado, né? Por praticamente todas as mídias aí regionais, né? Se o Guarani, o próprio Guarani ou nenhum integrante, né, do CA ou da direção de futebol, né, do superintendente, o que quer que seja, declarou isso. É na base algumas vozes me passaram isso, né? A gente sabe que isso não é verdade, né? O Guarani só tá mantendo o Júnior Rocha porque provavelmente não encontrou um louco para assumir essa barca ainda, né? Não conseguiu. Com certeza deve ter feito contatos aí, né? Pelo que a gente sabe aí foram feitos contatos, né? Agora, o cara para assumir o Guarani, ele não tem que ser só bom, ele tem que ser macho, tem que ser maluco, tem que ser mágico, tem que ser uma porrada de coisa ao mesmo tempo, né, cara? E não é fácil, né, encontrar um profissional, né? Então olha a enrascada que a gente se meteu. O problema do Júnior Rocha é que o repertório dele é isso aí, cara, não vai mudar. Vai sair, mas ganhou do Operário, legal. Precisa ganhar mais uns 15 jogos aí pra gente respirar. Vai fazer como? Ele tem possibilidade? Não tem. E aí, quem que vai querer vir dirigir essa bagunça que hoje é o Guarani? Voltou o microfone, ufa. Fala, Guilherme. Terminou o áudio aqui, vamos tentar dar uma resposta curta. Bom, vamos por etapas, né? Primeiro ponto, como é que essas pessoas sabem dessas decisões? Eu posso falar do que eu ouvi, né? Ouvindo a programação da Rádio Central ontem, Rádio Central de Campinas, o Marcos Luiz e o repórter da Rádio Central, novo setorista do Guarani, disseram com todas as letras que eles obtiveram a informação junto à diretoria do Guarani, junto ao conselho de administração do Guarani. Eles disseram, então a emissora deve ter procurado o CA do Guarani, os representantes, né, do Guarani, da direção do Guarani, e eles devem ter dito a todos eles que essa era a decisão, né? Só trouxeram a fala, são porta-vozes, né, no caso, né? A gente ouve, quem tem a informação é porta-voz, ouve a informação e leva a público a informação que recebeu. As outras emissoras provavelmente seguem o mesmo caminho, devem ter informações de dentro do CA, apesar de não citá-las, preservam as fontes, mas devem ter as suas informações de dentro do CA com pessoas que passam a eles esse feedback, né? Olha, a reunião aconteceu, nós decidimos pela manutenção do Júnior Rocha, nós acreditamos no trabalho dele, isso deve ter sido falado, ninguém inventa uma informação, né? Na Rádio Planeta Guarani nós não temos essa prerrogativa de conversarmos com os integrantes do CA do Guarani, não temos mais esse caminho aberto, antes tínhamos, né? Mas não usávamos, hoje não temos essa prerrogativa de conversar com os integrantes do CA do Guarani. O caminho natural da notícia é esse. Vamos dividir então os pontos, né? Falando sobre o Júnior Rocha, você mesmo teve várias mensagens suas contestadas por mim aqui, né? Quando você falava assim, tem que trocar de treinador, né? E eu dizia sempre, olha, nós temos que ponderar um pouco, o Guarani está trocando muito de treinador, né? O Guarani tem várias trocas aí recentes de treinador e a gente está evoluindo, a cada nova troca a gente evolui, né? Nós perdemos com a saída do Humberto Louser, o Guarani diminuiu em patamar com a saída do Humberto Louser. Chegou o Claudinei Oliveira. Aí a saída do Claudinei Oliveira, para mim, pelo menos no meu entendimento, diminui o Guarani de patamar com a chegada do Júnior Rocha.
Então, nós não estamos trocando 6 por meia dúzia, nós trocamos 6 por 5,5, depois nós trocamos 5,5 por 4. Isso vai fazer mal ao Guarani ad eterno. Então, o Júnior Rocha foi a público e chamou para si uma responsabilidade muito grande. Eu me sinto a cavaleira para falar isso, porque quando ele falou sobre o tema, eu falei, olha, é muito perigoso o que está falando o Júnior Rocha, quando ele diz que o que o Guarani precisa é de tempo para treinamento, é desse tempo aí que nós vamos ter agora. Aí o Guarani volta a campo, e muito mais do que não jogar bem, volta com um resultado ridículo, esdrúxulo, horroroso, 3-0 para o Mirassol, nas consequências, nas circunstâncias em que esse resultado aconteceu, né, Guilherme? O Mirassol ganhou do Guarani quando quis e como quis, em ritmo de treino. O Mirassol nem se desgastou, né, para ganhar do Guarani. O Mirassol está pronto para o próximo jogo. O nível de desgaste físico do Mirassol para ganhar do Guarani por 3-0 foi quase nenhum. Então, a partir desse momento, quando o treinador diz o que nós precisamos é isso, aqui nós vamos melhorar, vocês vão ver, e a gente vê o time indo a campo, e nada de melhor acontecendo, o treinador já mostrou para mim que o portfólio dele é limitado, né? O portfólio dele é limitado, as mudanças dele não agradam, ele mesmo reconhece na entrevista coletiva que a mudança, ele diz que é apenas a mudança do Caio Dantas, né, jogando com 2 centroavantes, mas principalmente a saída ali do Diogo Matheus para a entrada do João Vitor, né? Pô, não era o caso, né? Bota o João Vitor, a entrada não, né? A descida do João Vitor ali para a lateral direita, não era o caso. Nós precisávamos de alguém que enxergasse um pouco melhor o jogo, né? Com isso, 3 gols tomados, a volta do Ryan para o time titular, jogar com 3 zagueiros, nós podíamos adiantar o povoamento, né? Jogando com 3 zagueiros, nós chamamos o Mirassol para dentro. Se jogássemos com 3 volantes, nós poderíamos marcar o Mirassol na segunda linha, né, no meio campo, recuperando a bola, está mais perto do ataque até. O que a gente pede aqui é um povoamento de meio campo do Guarani, não um povoamento da grande área do Guarani, né, um aprimoramento de marcação, né, um aprimoramento de setor defensivo, com os blocos se aproximando, meio campo jogando mais perto da defesa. E o Júnior Rocha foi lá e meteu 3 zagueiros, um deles o Ryan, né? Então, ponto. Então, a partir desse momento, para mim, o treinador perdeu a briga. Se ele dizia que o tempo era necessário para ele se recuperar, para ele dar ao Guarani padrão de jogo, para as coisas no Guarani melhorarem, o tempo já aconteceu. E com o tempo, o Guarani não melhorou. Pelo contrário, né? No meu entendimento, o Guarani manteve o que vem fazendo. Absolutamente nada. Né, Guilherme? Um abraço, meu amigo. Tamo junto, viu? Vamos para a próxima mensagem aqui no WhatsApp. Agora a mensagem de texto. O Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Não sei, vamos ver aqui a mensagem dele. Boa tarde, família Bugrino. Ortiz, não acredito que o Guarani ganha sábado com esse técnico. Essa diretoria está perdida. Eu vou torcer, mas eu não acredito. Ontem você falando com o Beto Toledo que a diretoria procurou outro técnico, estão perdidos. Qual técnico vai querer encarar esse elenco? Isso prova que eles não querem o Júnior Rocha, mas não tem vontade de abrir os cofres para contratar outro. Eu sei que não tem dinheiro, mas o barato sai caro. Agora se vira para tirar o Guarani dessa situação, porque a Série C é horrível. Não vai ter renda. E desculpa, mas estamos preocupados. Não tem que pedir desculpa, Daniel. Todo mundo está preocupado. Nós também estamos aqui. A equipe da Rádio Web Planeta Guarani também está extremamente preocupada. Assim como todos vocês, nós somos torcedores do Guarani, né? Mas vamos ponderar uma coisa aqui. Que a diretoria do Guarani se reuniu e debateu nomes, eu não tenho a menor dúvida, Daniel. Não faria lógica a diretoria se reunir apenas para dizer assim, ó, nós vamos embasar, nós vamos manter o técnico Júnior Rocha. Não teria argumento para isso, né? Não justifica. A diretoria deve ter tratado de outros nomes lá e procurado. Nós temos informação de que outros treinadores foram procurados, mas são informações de bastidores. O Guarani vai negá-la, como sempre nega, né? O problema, Daniel, é o seguinte, um técnico que... Nós temos o diagnóstico do problema, né? O diagnóstico o Guarani precisa evoluir. Essa evolução custa caro, custa dinheiro. Era muito mais barato trazer um treinador melhor quando da saída do Humberto Louser do que demitir o Humberto Louser, trazer o Claudinei Oliveira, demitir o Claudinei Oliveira, trazer o Júnior Rocha e agora tentar trazer um treinador de mais experiência, que cobre mais caro. Por quê? Porque esse treinador agora já tem um produto final preparado para análise. Então, o cara, se ele ganhava 200 mil lá, se ele ia pedir 200 mil, ele vai dizer para o Guarani assim, não, eu quero 300, porque o desafio é muito grande. Além dos 300, eu quero uma premiação por objetivo.
Um dos objetivos é fugir do rebaixamento. Esse é o primeiro objetivo. O treinador vai querer premiação por meta atingida. Isso torna a coisa muito mais cara. Assim como o jogador. O jogador agora, para ser contratado pelo Guarani, vai pedir mais do que pediria num primeiro momento. Então, o barato sai caro. A economia, a gente chama muitas vezes nos bastidores isso de economia porca. A economia porca custa mais caro lá na frente. Era mais fácil ter montado um elenco mais parrudo, era mais fácil ter fortalecido esse elenco, fortalecido não, né? Encorpado esse elenco com jogadores das categorias de base, do que contratar os 10 jogadores que o Guarani contratou, todos eles com qualidade duvidosa, com exceção ao Caio Dantas aí, né? Que não pode ser chamado de aposta, todos os outros o são, inclusive o Luan Dias. Aliás, o Luan Dias, o pezinho aí já sarou, né? Tá na hora de voltar, né? Entende, Daniel? Agora, o caminho, o diagnóstico nós temos, o medicamento foi receitado, mas nós temos dinheiro para comprar o remédio? Né? Nós temos dinheiro para comprar o remédio que vai livrar o Guarani dessa situação? Eu não sei se temos, tá? Marcelo, boa tarde, Ortiz. Eu não estou preocupado com fala de ninguém do CA e do departamento de futebol. Eu quero ver ação, coisa que não vemos. Mais uma vez erraram ao não mandar esse treinador embora. Que esperança vou ter com esse treinador, não enxergando um palmo à sua frente. A única solução, na minha opinião, é fazer um protesto pacífico na frente do Brinco, pedindo a saída do treinador e do Ricardo. Precisamos de um treinador de verdade ou vamos ser rebaixados. Mas, ô Marcelo, você não acha que eles estão muito à vontade sem falar nada, Marcelo? Você não acha? Você não acha que esse povo em algum momento tinha que vir... Deixa eu até cortar a câmera aqui para mim, aqui. Vamos lá, no YouTube aqui. Você não acha que esse pessoal em algum momento tem que vir a público dar satisfação no que eles estão fazendo? Você não acha? Você não acha que eles têm que responder perguntas pertinentes sobre o tema, sobre o que está acontecendo com o Guarani? De verdade, você acha que eles não devem mesmo? Nós não devemos cobrar nenhum tipo de declaração deles, cobrar apenas que eles façam. Eles precisam ser expostos, Marcelo. Eles não podem continuar escondidos atrás das suas mesas ou embaixo das suas mesas, como se o problema não fosse deles, como se eles não tivessem causado o problema. Eles são os causadores. Então, como causadores dos problemas, eles nos devem satisfação. Lógico, não basta falar, é preciso agir. Só falar não vai resolver o problema do Guarani. Tem que agir também, mas falar é fundamental. O torcedor precisa ser atendido nas suas demandas, o torcedor precisa ouvir o seu comando. O presidente é o comandante do clube. Se o presidente é o comandante do clube, ele tem a obrigação de puxar as rédeas agora e falar assim, não, deixa comigo, a responsabilidade é minha. Até para proteger o treinador, que a cada vez que fala nos deixa mais desesperados ainda. Né? O presidente, o CEO, o Toninho Cecílio, o Danilo Silva, essas pessoas têm que proteger o treinador. Por que todo mundo hoje aponta o Ricardo Moisés como a saída que vai salvar o Guarani e o Júnior Rocha como a saída que vai salvar? Porque são as pessoas que falam. O Ricardo em algum momento falou, hoje não fala mais, e o Júnior Rocha é o cara que fala após todo o jogo. Então o torcedor ouve essas pessoas, acha que só eles são os problemas do Guarani. Nós precisamos ouvir as outras pessoas também, Marcelo. Tá? É isso que eu estou cobrando aqui, assumir responsabilidade. Responsabilidade sobre o que fez, ou sobre o que não fez, né? No caso da formação do atual elenco do Guarani. Viu, Marcelo? É só por isso que eu peço uma declaração deles. Não que isso vá mudar nada, não vai mesmo. Falar por falar, até papagaio ou maritaca falam, né? Áudio do Sami Moraes, vamos ouvir, o áudio é curto e depois nós vamos para o comentário do Cleiton Vendemiato. Solta a voz, Sami. Fala, Ortiz, boa tarde, tudo bem? Pô, meu amigo, eu tava numa reunião de trabalho agora e curiosíssimo para ligar no Planeta, nem liguei ainda no Radiosnet, mas já vou te mandar esse áudio. Se você já falou, peço perdão, mas estou curiosíssimo aí para saber qual é aquele fato novo que você falou que revelaria hoje na quinta-feira, tá bom? Abraço. Ô Sami, mas eu já divulguei ontem, acho que você não ouviu a nossa programação ontem. Mas eu divulgo novamente, não tem problema não. A nota da Fúria Independente, que vocês leram agora, ela traz muito, inclusive com palavras textuais das que eu trouxe aqui na Rádio Planeta Guarani. Quer dizer que a Fúria está falando o mesmo que a gente? Não, quer dizer que a gente sabe da mesma coisa. Né? Quer dizer que nós bebemos da mesma fonte, né? na informação. E complementando essa informação, você leu aí, né, na nota da Fúria que passados alguns dias eles disseram que de cabeça fria
as mudanças não seriam mais tomadas, as mudanças drásticas não seriam mais tomadas. Nesse contato, o presidente André Marconato propôs à Fúria Independente a seguinte solução: nós não podemos demitir o Ricardo Moisés, mas nós vamos alugar uma sala comercial para que ele continue trabalhando na recuperação judicial do Guarani. Nessa sala comercial, não vindo mais ao Brinco de Ouro. Então, a proposta do presidente do Conselho de Administração do Guarani é dizer para a torcida assim: bom, nós vamos tirar ele daqui do Guarani de vez. Ele vai ficar lá fora, vai ficar lá numa sala comercial, longe do Brinco, não vai participar aqui do nosso dia a dia, mas vai continuar trabalhando na recuperação judicial do Guarani. Isso atende à demanda do torcedor, sabe? Vai continuar recebendo salário, o Guarani vai gastar com o aluguel de uma sala comercial para que ele possa trabalhar, vai ter que montar uma estrutura de trabalho para ele ali, né, um escritório, para que ele possa cuidar da recuperação judicial do Guarani, mas permanece ativo no posto. E agora? Isso te satisfaz? A mim não. A mim parece uma coisa alucinada, parece uma coisa infantil até, né? Uma proposta extremamente infantil, ou infantilizada, né? Do Conselho de Administração através do presidente do Guarani, o André Marconato, né? Me parece, não sei, talvez. Manda a sua opinião aí. O que você achou dessa sugestão ou dessa oferta do presidente André Marconato? Eu não gostei, nem um pouquinho. Vamos ouvir o Cleitão Vendemiato? O Cleitão vem chegando com seu comentário. Tá triste também, viu? Todo mundo tá triste, cara. Todo mundo tá triste nesse momento, tá? Vai lá, Cleitão. Solta a voz, meu amigo, seu comentário. Cleitão Vendemiato Guarani. Fala, Ortiz, muito boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo ouvinte, boa tarde para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. E o assunto do dia não poderia ser outro senão o, colocando bem entre aspas, porque a gente conhece como é que funciona essa palavra utilizada no meio do futebol. O momento de hoje é o prestígio do técnico Júnior Rocha para continuar à frente do Guarani, né, Ortiz? E aí a gente lê algumas matérias, a gente busca daqui, busca dali e vê os argumentos que a diretoria do Guarani buscou, o elencou ali para que pudesse fazer a manutenção do treinador, né? Boa parte deles é até verdade, né? Porque vamos trazer outro treinador, mas que com esse elenco não vai conseguir tirar nada de muito diferente, até aí tudo bem. Agora, apostar que ele ainda não conseguiu escalar o time ideal, porque ainda não tem todos à disposição, porque as contusões o prejudicaram, a gente já sabe que aqueles que estão ali, talvez com exceção do Pegorari e do Bruno Mendes, a gente não vai conseguir nada muito diferente não, e a verdade é uma só. O técnico Júnior Rocha foi mantido no Guarani porque não tem uma outra opção dentro das possibilidades do Guarani. Não tem outra opção dentro do orçamento do Guarani. Enquanto você não tem dinheiro para pagar, você tem que se sujeitar a ficar com aquilo que está à disposição ali. E a verdade é essa, o Júnior Rocha está mantido por dois motivos, por conta de salário e porque provavelmente nas sondagens que o Guarani atribuiu aí depois da derrota em Mirassol, ninguém provavelmente aceitou o desafio de tentar trabalhar com esse elenco fraco que o Guarani montou. Esse é um resumo para mim dessa diretoria incompetente, né? Montou um time tão ruim, montou um elenco tão fraco, planejou tão mal o seu ano, que agora ninguém quer pegar essa bucha, esse rabo de foguete que virou o time do Guarani e esse elenco pífio que a gente tem nas mãos. É muito triste, Ortiz, é muito triste. Por mais que eles tenham dado milhões de justificativas ali, ou melhor, na verdade ninguém deu justificativa. A gente está falando aí em relação a fontes, né, ao que está publicado no GE, ao que o Lucas Rossafa tuitou ali. Então, entre outras coisas, a gente
não tem nenhum pronunciamento oficial, né? É mais um erro da diretoria. Se existiram ali movimentos para que sustentasse o técnico Júnior Rocha no comando da equipe bugrina, então que esses mesmos dirigentes convocassem uma entrevista coletiva para explicar as razões de estar mantendo. Mas a gente já sabe que o que esperar dessa diretoria? Não tem a menor possibilidade da gente imaginar que essa diretoria vai vir aos microfones e vai responder perguntas de jornalistas, né? Aliás, nem isso seria o ideal. O ideal seriam exclusivas, onde você tem perguntas, respostas e depois as réplicas e as tréplicas e assim por diante. Mas a diretoria é covarde, é formada por homens covardes, o Guarani é governado por homens extremamente covardes, que tem medo de encarar perguntas de jornalistas, muito mais medo ainda de colocar a cara a tapa para o torcedor bugrino, e quem sofre somos nós. Vamos que vamos para o sábado encarar a equipe do Operário com esse mesmo treinador, com esse mesmo elenco, né? Mas também tem a promessa de que chegarão reforços. De que nível? Se treinadores não querem vir para o Guarani sabendo do rabo de foguete que vão pegar, que jogadores aceitarão vir para o Guarani para serem comandados pelo técnico Júnior Rocha? Nós já falávamos lá no pós-jogo. O ideal seria que um treinador pudesse vir para cá com o cabedal de poder indicar jogadores, porque a depender dessa diretoria, eu não tenho muita expectativa não de que os reforços que chegarão produzirão algum efeito diferente daquilo que a gente tem visto, dessa atrapalhada toda. Que lástima. Que lástima. E quem que está sofrendo? Está sofrendo o Cleitão, está sofrendo o Ortiz, está sofrendo Edinho, Beto Toledo, está sofrendo o Pablito, está sofrendo cada um dos nossos ouvintes, está sofrendo a torcida bugrina. Esse é o resumo do ano de 2024 do Guarani até aqui, e com muito pouca perspectiva de mudança até o final do ano. Vamos que vamos, Ortiz. Vamos respirar fundo, vamos tentar encontrar alguma força para tentar ver o que a gente pode fazer para salvar o Guarani do rebaixamento à Série C. Grande abraço para você, grande abraço para o nosso amigo e para nossa amiga ouvinte ligados aqui na Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Cleitão. Cleitão, como seu comentário foi muito específico, né, extremamente específico, aí numa cobrança de posicionamento da diretoria, no aspecto Júnior Rocha e tal, eu vou ilustrar com uma historinha boba, né? Quando eu era criança, lógico que eu fazia minhas traquinagens, né? Eu fazia minhas bagunças, e a minha mãe me dava bronca, minha mãe puxava minha orelha dentro de casa, né? Ou então no reservado ali, né? Minha mãe me dava bronca, mas em seguida ela saía em minha defesa, entende? Saía para me defender. O que eu tô falando com isso é o seguinte: é lógico, o Júnior Rocha deve ser cobrado, ou deve ter sido cobrado, né? Nos bastidores, nos vestiários e tudo mais. A cobrança aconteceu. Aí o treinador vive toda essa especulação através da imprensa sobre a sua possível saída, anúncio de reunião do CA para tratar da permanência do treinador e tal. Então a bronca aconteceu, a traquinagem ele já fez, a bagunça ele já fez, né? O errado ele já fez, que é não dar padrão de jogo ao Guarani, ou dar um padrão de jogo ruim ao Guarani. O que falta agora é a defesa, né? É o sair em defesa do seu, entre aspas, protegido, que é o treinador, né? Não basta mantê-lo, é preciso dizer por que manteve, né? É preciso dizer por que manteve, né, Cleitão? Um abraço, meu amigo, todos preocupados, viu? Todos extremamente preocupados. Deixa eu passar rapidamente aqui pelo nosso YouTube. Tiago Oliveira, boa tarde, Ortiz, estou na escuta. Obrigado, Tiago, um abraço para você. Fala de Negro de Bunda. Boa tarde, meu amigo, estou aqui no trabalho assistindo e ouvindo o Radiosnet, o melhor programa do planeta Guarani. Forte abraço, valeu, Di, tamo junto. Gustavo, boa tarde, só estamos passando vergonha, só. O Guarani só passa vergonha, Gustavo. Entra em campo e perde, entra em campo e perde, entra em campo e perde. Só passa vergonha. 8 jogos, 6 derrotas. 1 empate e 1 vitória. Só passa vergonha. O Guarani marcou 4 gols em 8 jogos. Meio gol por jogo, né? Tomou 13 gols. Mais do que 1 gol por jogo. Só tá passando vergonha. O Guarani já perdeu de 4 do Santos, perdeu de 3 do Mirassol. Só nesses 2 jogos o Guarani tomou 7 gols. Só tá passando vergonha. Mas era uma vergonha cantada, né? Quando da montagem do elenco, a maioria de nós sabia
que o elenco era fraco, né? Insuficiente para a competição e para o nível dela, né? O seu Zé, o Marconato é um boneco de ventríloco do CEO que no momento está impedido de tagarelar. Valeu, seu Zé. Carlos Silva, diretoria omissa, incompetente, agora põe a culpa no técnico. Parelheiros da capital com o Guarani. Ô, Carlos, um abraço para Parelheiros, para toda São Paulo. Parabéns, diretoria, ele segue aqui. Parabéns, diretoria, estamos indo rumo à Série C. Vocês estão felizes? Quanto ganha o CEO do Guarani? Qual o salário dos diretores remunerados do Guarani? Alguém sabe? Bom, Carlos, ainda que eu soubesse, eu não revelaria, porque o salário é algo pertinente apenas a quem o recebe e a quem paga, né? Quem recebe, recebe porque quem paga acha justo, né? Então, ainda que soubesse, eu não traria a público essa informação, porque é algo pessoal, né? O Matheus Silva, qual a bomba, Ortiz? Que bomba? Não tem bomba não, Matheus. E o Marcelo Rodrigues, como pode um time jogar em casa contra dois dos mais fracos do campeonato, Chapecoense e Paysandu? Jogar e não ganhar, né? O pior, né? Da Chapecoense perdeu, né? Perdeu ainda, de 1-0 com um jogador a mais por 97 minutos, viu, Marcelo? Depois ele diz que isso cheira a Série C. Então, e o Cleitão, no final do seu comentário, ele fala assim, agora nós, torcedores, vamos tentar encontrar um jeito de tirar o Guarani dessa situação. O detalhe é o seguinte, cara, é algo que não depende da gente. O que nós podemos fazer? Né? O que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Nós só podemos torcer e dar conselhos, dar palpites, dar pitacos. Se as pessoas nos ouvirem, ótimo. Talvez parte dos problemas melhorem, não que se resolvam, né? Porque nós também não somos porta-voz do real absoluto, né? Deixa eu só voltar para o Matheus aqui. Você falou que ia revelar hoje, desde sábado, informando sobre uma bomba. Não era bomba. Eu disse que eu ia trazer mais uma informação de bastidor ligada ao CEO Ricardo Moisés. Eu trouxe ontem e já divulguei agora há pouco no programa, Matheus. É que quando eu falo, vocês criam uma baita expectativa, né? A expectativa criada é uma, a realidade é outra. O que eu podia revelar é isso. O presidente André Marconato, como proposta para as torcidas organizadas, diz que não vai demitir o Ricardo Moisés, mas que pode alugar uma sala comercial para que o Ricardo Moisés continue tocando o trabalho da recuperação judicial do Guarani Futebol Clube fora do Brinco de Ouro. Então a solução proposta pelo CA é: o Ricardo não pisa mais aqui no Guarani, mas nós vamos gastar dinheiro montando um escritório para ele, alugando uma sala comercial para ele trabalhar externamente do Guarani. Isso resolve? Ô Matheus, me responda. Você, aliás, que é do mundo de negócios aí, isso resolve? Você que é empresário, isso resolve? Muito pelo contrário, isso é uma proposta infantil, é uma solução infantilizada para um problema que é real, né? Um problema que é real. É só para mostrar o nível do intelecto dessas pessoas. Deixa eu correr que eu estou vendo que tem áudio chegando, mais áudio chegando, mais áudio chegando. Jair Sampaio no nosso WhatsApp, solta a voz, Jair. Fala, Ortiz, boa tarde a todos os amigos aí que estão na escuta. Ortiz, sabe o que é o mais preocupante? Na coletiva, né, naquela entrevista após o jogo, era nítido, pela postura, pela fala, até pelas coisas que o Júnior Rocha falou, que ali, né, ele já estava jogando a toalha mesmo, e que ele tinha, acredito, convicção que ele ia ser demitido. E se ele não tinha essa convicção, acho que ali ele deixou claro também que para ele já não dava uma continuidade, né? Então, essa é a minha maior preocupação, porque eu já vejo que o treinador também já jogou a toalha, é um treinador, no meu ponto de vista, abaixo do nível do campeonato, né? Não vai conseguir extrair mais nada, prorrogar uma decisão, independente se já teria acertado com outro técnico ou não, enfim. Essa é a minha preocupação. No meu ponto de vista, ele já entregou, ele já jogou a toalha, né? E isso ficou bem nítido. E ele complementa em texto aqui, diz que ainda que ficando, ele está ali sabendo que será moído a qualquer momento. Sim, por isso que eu estou dizendo, essas pessoas têm que dizer por quê, né? Tem que embasar. Esse é o momento agora, e eu torço muito, o Jair, e só posso torcer para que ele não tenha desistido de jogar da toalha. Porque se ele jogar a toalha, vai parar até de tentar, não que ele tenha soluções, mas vai parar até de procurá-las, né? Concordo com tudo que você falou. Abraço, meu amigo. Ô Beto, boa tarde. Alô, CA, acorda Toninho Cecílio, cai fora, cunhados. Ortiz, nenhum deles veio
falar com os torcedores. Que tristeza, Planeta Guarani. Está na hora de todos os torcedores se unirem e pedirem explicações. E qual rumo tomaremos juntos com os verdadeiros torcedores bugrinos? Concordo. Isso é um movimento que tem que partir de dentro da torcida. Nós não podemos continuar aceitando isso, Beto. Não podemos continuar deixando esse povo agir como se nada tivesse acontecendo, como se tudo tivesse lindo, maravilhoso, calmo e cristalino no Guarani. Como se o Guarani caminhasse em mares calmos. Não dá mais, cara. Não dá. Alguém tem que falar. Alguém tem que dar satisfação. Esse é o ônus, né, de ser dirigente do Guarani. Eu desafiei o Sami Moraes e ele veio. Vamos lá, vamos ouvir o áudio dele. Depois tem outro. A gente ouve esse primeiro, tá, Sami? Depois ouvimos o outro, tá bom? Bom, Ortiz, como você pediu minha opinião para comentar a devolutiva do Marconato para a Fúria, né, em relação a manter o Moisés numa estrutura apartada do Brinco de Ouro para tocar a recuperação judicial, isso diz várias coisas, né? A primeira é um presidente que foi colocado ali para uma chapa, para a criação do cargo de CEO, para ser o fantoche ali do Moisés, né? O testa de ferro, vamos dizer assim, para carimbar as decisões do Ricardo. Ele não pode realmente mandar o chefe dele embora. Como que ele vai mandar, né? Então, se não existe um departamento jurídico ou outra pessoa capacitada à frente da recuperação judicial, realmente o Ricardo Moisés se tornou uma pessoa insubstituível nessa estrutura que eles montaram, né? E aí determina, sim, a prioridade deles. Fica escancarado que a prioridade não era o futebol, não era o resultado, e sim a recuperação do Guarani. E aí eu vou remeter aquilo que o Fabinho Araújo disse numa entrevista aí para você, que apesar de eu discordar veementemente, eu respeito a opinião dele, porque gosto bastante dele, sei quão bugrino ele sobre se o Guarani fosse para a Série A, né, subisse, ganhasse o acesso, ele preferiria pegar todo o recurso, a receita da Série A, quitar todas as dívidas, mesmo porque o Guarani voltasse para a Série B. Então o futebol nitidamente não é a prioridade dessa atual gestão. Eles querem sanear as dívidas, deixar o Brinco de Ouro bonito, tudo aquilo que a gente já falou que eles fazem de bem. Mas uma coisa não vive sem a outra, né? Então eles deveriam ter preparado esse equilíbrio, né? Essa dose equilibrada entre recuperação judicial, parte administrativa e o futebol, e deixaram o futebol em segundo plano. E aí eles não aceitam críticas porque acho que a nossa grande dor ao longo dos últimos 20 e poucos anos é realmente a parte administrativa, né? Então, assim, é óbvio que a resposta dele é absurda, sem pé nem cabeça, mas ela só demonstra, para mim, minha opinião, respondendo sua pergunta, é a falta de critério e planejamento estratégico. E visão estratégica, na verdade, né? Porque eles deveriam saber que o futebol não caminha separado da recuperação judicial e vice-versa. A recuperação judicial depende de receita, e a receita só vem através do futebol. É isso. Vamos dar uma pausa aqui, Sam, a gente ouve o segundo áudio daqui a pouco, tá bom? É a minha visão também. Quantas vezes eu disse aqui que o André Marconato não abre mão do Ricardo Moisés? O próprio André Marconato disse isso, né? Na entrevista que ele concedeu para a Rádio Bandeirantes, ele disse com todas as letras: nós não abrimos mão, eu não abro mão do Ricardo Moisés. Então o Marconato não demitirá o Ricardo Moisés. Ele não tem coragem para fazer isso. Ele sabe que sem o Ricardo Moisés a sua gestão está inviabilizada, tá? Até para ele é importante ter o Ricardo Moisés. Por quê? Porque as críticas são direcionadas ao Ricardo. A cobrança é feita em cima do Ricardo e não do André Marconato, e não do Conselho de Administração do Guarani. Entende? Ele sabe que o primeiro passo para que ele receba o checkmate é perder a proteção do Ricardo Moisés no seu tabuleiro, sabe? E aí ele faz uma proposta indecente dessas. Para mim isso é uma proposta indecente. Né? Não vou mandar embora não, vai ficar aqui tocando a recuperação judicial do Guarani. Até vou fazer um pequeno comentário em cima do que falou o Beto Toledo ontem, né, no programa. Ele falou assim: mas aí eu também tenho que cobrar o Fábio Araújo, o Fabinho. Eu não estou protegendo o Fabinho, não. Só que é o seguinte, o Conselho Fiscal não pode ser o responsável por isso. O Conselho Fiscal também não pode ter atribuições executivas, tá, de comandar o processo de recuperação judicial do Guarani. O Conselho Fiscal é apenas consultivo, ele é fiscalizador, ponto. Ele não tem funções executivas para comandar a recuperação judicial do Guarani. Ele pode ter conhecimento, ele tem que ter conhecimento, mas ele não pode executar. Não é uma atribuição do Conselho Fiscal a execução desse tipo de trabalho. E mais um detalhe, né? Conselheiro é eleito, ele tem mandato por tempo limitado. A recuperação judicial do Guarani é um processo que levará de 12 a 13 anos.
É um processo que envolve aí no mínimo 4 mandatos do Guarani, né? Não apenas um. É um projeto de 12 a 13 anos de duração. E amanhã o Conselho Fiscal não será mais comandado pelo Fábio Araújo. Em algum momento não será mais, né? Então, o Guarani precisa realmente de uma estrutura para trabalhar a sua recuperação judicial. Precisa. Agora, a prioridade é a recuperação judicial. O torcedor não está preocupado só com isso, né, Sam? Um abraço, meu querido. Tamo junto. E sobre ele falar isso, é uma coisa que a gente... eu conheço o Fábio há muitos anos, né? Eu sabia até qual seria a resposta dele, porque a gente já debateu isso várias vezes, né? Esse negócio aí de pegar o dinheiro para pagar outras coisas e jogar com um time sub-20 e tal na Série A, né? Eu sabia que a resposta dele seria essa, uma provocação mais a título da amizade. Eu sei que ele também não defende isso, tá? Ele disse que, se possível, faria, né? Mas também está preocupado com a situação do Guarani dentro do campo, viu, Sam? Daqui a pouco a gente volta, tá? Com outro áudio. Vamos seguir aqui porque está chegando mais. Eu ainda tenho o comentário do Beto Toledo aqui. Daniel, lá de São José do Rio Preto. Boa tarde, Ortiz. Você acredita que, se chegarem jogadores que tenham um nível muito melhor dos que temos hoje, o Júnior tem conhecimento e capacidade para mudar a situação do Bugre? Não. Um abraço para você também, Daniel. Não acredito. Não acredito porque, para mim, a limitação dele está claramente constatada. Tá? Eu não acredito mais no trabalho dele porque ele caiu na armadilha. Ele chamou para si uma solução que não era a solução, né? Ele chamou para si como solução o tempo. Ele disse: tudo que nós precisamos é esse tempo que nós vamos ter agora. O tempo veio e nada aconteceu. Aliás, pelo contrário, aconteceu. O resultado foi pior, né? Pior do que os anteriores. Então, eu não acredito mais no trabalho dele, mas eu torço muito para que ele acerte. Viu, Daniel? Um abraço, viu, queridão? O Guilherme Sampaio manda mais um áudio também, vamos ouvi-lo. E olha que loucura, né, Ortiz? Sou casado há 10 anos, né? Vou fazer 10 anos de casado esse ano, na verdade, né? Minha esposa chegou pra mim depois desse último jogo e falou: nossa, mas nunca tinha visto você tão nervoso com o Guarani igual você ficou. Sei que você é meio maluco aí pelo Guarani, mas dessa vez você extrapolou, né? Eu lembro quando a gente se conheceu ali em 2013, 2012, 2013, 2014, né? O Guarani tava mal também, mas você não tava tão bravo assim. Falei, não tava tão... Aí qual que é a minha justificativa, né, Ortiz? Naquela época, a gente não tinha receita, não tinha dinheiro, não tinha nada. O clube tava praticamente fechando as portas, né, cara? Então a gente ponderava algumas coisas, né? A gente falou, pô, como é que faz milagre aí sem dinheiro, né? Futebol sem dinheiro não existe, né? Hoje é um clube que se vangloria de ter as contas todas organizadas, de ter um CEO que cresce nas adversidades, que diz que bate no peito, que vai gastar o que for preciso. Porra, cara, sinceramente, eu não tô aqui exigindo um time que estivesse na primeira colocação da Série B, de cabo a rabo, um super time como, né, poxa, a gente tem times aí na Série B que são muito bem estruturados, né, o Goiás, o América Mineiro, o Santos, não tô exigindo isso, cara, mas pelo menos um time que ficasse no meio da tabela, com toda a estrutura que o Guarani tem hoje, com toda a organização financeira que o clube tem, não é possível fazer isso? Ah, cara, pelo amor de Deus. Microfone aí, pronto, voltou o microfone. Eu tô com sem fio hoje, pessoal. Esse microfone sem fio ele demora 10 segundos para voltar depois que você liga de novo. Então é por isso que fica algum buraquinho aí. Eu fecho o microfone para não vazar os sons ambientes aqui, né? Guilherme, a gente não quer, né? A gente não está cobrando isso, mas nós deveríamos cobrar, sabe por quê? Porque isso é o que nos foi prometido, né? O que nos foi prometido é um time para brigar pelo acesso. Né? Lembra da declaração do próprio Ricardo Moisés, do André Marconato, né? Do vice-presidente, o Rubens Vicente Júnior, né? De que o objetivo, a obrigação era a classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista e o objetivo, que não era obrigação, que eu até discordo, né? Porque para mim se é objetivo também é obrigação, brigar pelo acesso. Isso nos foi prometido. Né? Agora nós temos que cobrar, porque como é que eles imaginam que com esse time horroroso montado, com essa estrutura de futebol
né, montada, principalmente com o elenco que o Guarani tem, com o treinador que o Guarani trouxe, como é que nós podemos acreditar que esse time vai brigar pelo acesso? Então o primeiro objetivo, que era obrigação, já não foi atingido, que é a classificação no Campeonato Paulista. O segundo objetivo, que não era obrigação, mas que era objetivo, de brigar pelo acesso, também não está sendo cumprido, está virando um objetivo de fugir do rebaixamento. Né? Qualquer pessoa, Guilherme, qualquer profissional contratado por uma grande empresa que tenha a obrigação de fazer planejamento e que tenha uma distância tão grande entre o planejado e o realizado, não vai seguir nessa empresa. E o que eles fizeram com o Guarani foi isso. A visão de realidade deles é tão distorcida que trouxe o Guarani a essa situação. Olha, o projetado versus o realizado. Né? Vamos montar um time para brigar pelo acesso. Olha o time que eles montaram. Nós estamos brigando pelo acesso? Não. Só se virar a tabela de cabeça para baixo. Né? Aí nós estamos liderando a competição. Né? Então, os caras têm que ter responsabilidade até no que falam, viu, Guilherme? Precisam parar de falar besteira também, né? O que você fala é cobrado, né? Tudo que você fala vai ser usado contra você, né? Depois ele dá uma sugestão, que é para deixar o Ricardo Moisés em home office, então. Economiza a sala comercial. Boa, gostei dessa sugestão. Gostei. Mas, gente, a solução é tirar o cara do brinco, botar ele numa sala, para ele comandar o processo de recuperação judicial do Guarani. Não precisa, gente. É só ter força suficiente para dizer assim, olha, o Ricardo Moisés vai continuar conosco aqui, ele está na sala dele, ele não tem mais ingerência nenhuma sobre o futebol do Guarani, ele trabalha apenas na recuperação judicial do clube. Ponto. Acabou. É que ninguém mais confia neles. Ninguém mais acredita no que eles falam. Absolutamente ninguém mais acredita. Isso que eles fizeram com a torcida foi ridículo. Foi ridículo. O que eles fizeram com as organizadas, prometendo mudanças drásticas e tudo mais, foi ridículo. Foi absurdo. Beirou as raias do absurdo, cara. Nada aconteceu. O tempo passou e nada aconteceu. Vem chegando o Beto Toledo. Vamos ouvi-lo. Solta a voz, Beto. Beto Toledo. Guarani. Olá pessoal, boa tarde Ortiz, boa tarde amigos planeteiros. Hoje dia 6/6, quinta-feira, está se aproximando mais um jogo do Guarani, né? Depois de tudo que aconteceu na terça-feira, ontem um dia sem novidades, né? Nós esperávamos aí mudanças e as mudanças não aconteceram. O técnico Júnior Rocha segue no comando do time do Guarani, pelo menos para essa partida, né? Contra o Operário. E dizem que ele está privilegiado, né? Está prestigiado no cargo, essa é a palavra, ele está prestigiado no cargo. Normalmente, quando o treinador está prestigiado no cargo, é porque ele está a uma partida de cair. Mas, vamos lá. O fato é que ele vai comandar e a gente espera que ele faça o melhor, né? Ortiz, bom, hoje, antevéspera do jogo do Guarani, então a gente precisa falar um pouquinho sobre o nosso adversário, né? Sobre o Operário. Olha, honestamente, Ortiz, nem tem muito para falar do Operário não, tá? O Operário é um time num nível tão ruim quanto o nosso, ou talvez até pior. O que faz a diferença para o Operário nesse momento, Ortiz, antes de eu entrar um pouquinho no time e no esquema? O Operário, ele conseguiu resultados contra adversários fracos, né? Quando ele enfrentou adversários do nível dele, ele conseguiu resultado, principalmente quando jogou dentro de casa, né? O Operário tem 3 vitórias na competição até agora e 3 empates. Então vou passar só para vocês entenderem. Ele estreou contra o Avaí, não esse Avaí que está jogando agora, né? Ele estreou contra aquele Avaí do Barroca, cheio de problemas, um time desconectado da realidade, sem nenhum esquema tático, horrível, né? Um time que provavelmente já está lutando por rebaixamento, só que lá eles mudaram a chave rapidinho, acharam um jeito de jogar e o Avaí hoje está no G4, né? Vice-líder, inclusive, da competição. Mas na estreia contra o Avaí em casa, eles venceram por 1-0. Depois saíram para pegar o Ituano, que é um adversário que a gente sabe que vai lutar contra o rebaixamento até o final, se é que chega até o final lutando e não cai antes. Foi lá e venceu fora de casa por 2-0, ou seja, fez o que tinha que ser feito. Saiu contra o Vila Nova e perdeu o jogo. Recebeu a piruada em casa, ia vencendo até o último minuto do jogo, né? E aí a Chita foi lá e acabou empatando e tirou uma grana preta do Ortiz aí nesse empate. Depois ele enfrentou o Brusque fora, conseguiu tirar o empate, outro adversário fraquíssimo, né? O Brusque. Jogou em casa contra o Ceará, que é um time de um nível melhor do que o dele. O que fez? Jogou fechadinho e conseguiu empatar 0-0. Olha só como são as coisas. Depois enfrentou o Coritiba, tomou um passeio, 3-0. E agora jogou contra o Amazonas na última rodada, venceu por 1-0. Ou seja, fez a lição de casa, enfrentou um adversário fraco dentro de casa, venceu novamente. Ou seja, voltando ao normal, são 3 vitórias.
3 vitórias contra times mais fracos, estou considerando o Avaí lá do começo, um time também muito fraco. E empatou 3 partidas nesse meio tempo, tem 12 pontos, está numa classificação de meio de tabela, né? Está em 8º lugar ali. Não sei nem se até um pouquinho melhor do que o meio da tabela, né? Então é isso que o Operário fez de interessante até agora no campeonato, né, Ortiz? O time vem, é um elenco, como eu disse, bem mais ou menos, né? Não tem nenhum nome assim que chama atenção. Ele montou um 4-5-1 defensivo, ele que eu digo é o Rafael Guanais lá, né? Guanais é o nome dele. Ele montou um 4-5-1 bem defensivo mesmo, linha bem compacta, joga só de maneira reativa e explora principalmente a velocidade, olha só esses nomes, né? Do Maxwell e do Ronaldo, né? O ataque dele é o Maxwell, o Ronaldo e o Rodrigo Rodrigues, que não é aquele Rodrigo Rodrigues, né? E ele tem um meio campo, de certa forma, forte, né? Vejam vocês novamente, quem é o meio campo deles? Ou o Jaci, ou o Índio, ou o Rodrigo Lindoso. Só que aí tem o pulo do gato. Jaci e Índio estão suspensos, nenhum dos dois vão enfrentar, né? O Jaci tinha tomado o 3º cartão amarelo no jogo contra o Amazonas, o Índio entrou em campo, tomou também o 3º cartão amarelo, então os 3 estão suspensos. Eu não sei se ele vai adaptar alguém aí para jogar como volante, ainda não tem essa noção do que ele pretende fazer, mas provavelmente ele deve adaptar alguém para jogar como primeiro volante aí, porque os outros volantes que ele tem são volantes um pouco mais de saída, mais parecido com o esquema aí do Pedro Lindoso, do Rodrigo Lindoso, perdão. O meio campo de criação dele está nos pés do Pedro Lucas, tá? Esse é o meia dele que trabalha no meio dos volantes. Ele tem, teoricamente, 3 atacantes, mas são 3 atacantes que jogam muito compactos, né? Muito recompondo. O Maxwell, que recompõe muito, a gente lembra como ele era aqui, ele recompunha muito. O problema dele é quando ele entra no último terço, né? Tem todas as dificuldades do mundo, e é o mesmo caso do Rodrigo Rodrigues, que além de ser um atacante de beirada, também faz a função de meio campo. Então é assim que eles vêm. Outra situação, eles estão sem o lateral direito titular deles lá, que é o Sávio. O Pacheco deve ir, né? Então deve ser aí o Pacheco, o Joseph, talvez o zagueiro, e o William Machado com o Pará na lateral esquerda fechando. Eles têm bastante aí jogadores do Guarani, inclusive, né? Já falei aí, ó, Ronaldo, o Índio não vai pro jogo, mas aí jogador do Guarani, o Pará é mais um deles. O Rafael Santos passou pelo Guarani, jogou pouco, mas passou pelo Guarani em 2015. Não é aquele Rafael Santos também, tá bom? Mas passou por aqui. Tem o Gabriel Mesquita no banco de reserva, enfim. Tem bastante jogadores aí que passaram pelo Guarani recentemente. Ortiz, situação normal, a gente não devia nem estar preocupado com o Operário, essa é a grande verdade, né? É um time, assim, bem fraco, não oferece muitos riscos, vai jogar com as linhas bem baixas, tentando reagir ao Guarani. Eu não sei nem como o Guarani vai se comportar para essa partida, porque o método novo de jogo do nosso treinador é também jogar com as linhas baixas e reagir ao adversário. Então, espero que não seja aquele jogo que eu costumo brincar, que é briga de cigano, né? A arma está em cima da mesa e os dois ficam se olhando ali, esperando para ver se alguém vai tentar sacar, né? Então, isso que me assusta muito. Como que o Guarani vai reagir? Como o Guarani vai jogar agora contra um adversário que também só sabe se defender e sair em velocidade? Esse é o Operário, esse é o nosso adversário do jogo de sábado, legal? Bom, por hoje é isso, Ortiz, grande abraço, meu irmão, fica com Deus. Fiquem com Deus todos os amigos da Rádio Planeta Guarani. Valeu! Guarani! Valeu, Beto. Esqueceu de pôr o Maxwell aí, né, no hall também dos ex-Guarani, né? É o Ronaldo, o Inter de Limeira, ex-Guarani lá em 2012, né, com o Vadão. É desse Ronaldo que nós estamos falando aí, né, gente? O time do Operário é um time que reconheceu a sua dificuldade, se adaptou a ela e vem conseguindo resultados, né, Beto? É um time que perdeu apenas 2 vezes até agora. 3 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, né? Um time que vem numa campanha sólida. Tem muito mais ponto do que futebol, mas está conquistando pontos, né? Os 2 goleiros passaram pelo Guarani, né? O Rafael Santos e o Gabriel Mesquita, né? Que é o reserva dele. Passaram recentemente pelo Guarani. O Índio está suspenso, realmente. Os 2 primeiros volantes dele estão suspensos. Dor de cabeça para o Operário no jogo, né? Mas ainda assim, é um time que quase não perde, né? Isso já mostra que tem uma defesa sólida, né? Um time de mais solidez defensiva. O Operário, não sei se ainda tem, mas tinha a melhor defesa da competição. Vamos até ver aqui nos números, ó. Operário, quantos gols tomou? O Operário, 5 gols tomados. O Operário tem um saldo 0. Ele marcou 5 gols e tomou 5 gols. Tomou apenas 5 gols o Operário. Ó. Só não é a melhor defesa, porque a do Goiás tomou 4. Junto com o Avaí tomou 5 e o Operário tomou 5, mais o Coritiba também, que tomou 4. Então tá entre as 3 melhores defesas do campeonato, né?
primeira defesa menos vazada, empatadas aqui o Goiás e o Coritiba, né? Depois já vem o Operário, com 5 gols sofridos, e o Avaí também, com 5 gols sofridos, né? É um time que quase não marca gols, faz poucos gols, mas os gols são suficientes para a vitória, né? É basicamente o que nós gostaríamos que o Guarani estivesse fazendo até se reencontrar, até chegar a uma janela de transferência, né, Beto? Um abraço, meu irmão. E todo o respeito, né, ao Operário que virá para cá muito melhor posicionado que o Guarani, né? Muito, muito melhor. Deixa eu passar aqui pelo nosso YouTube, vamos lá. Registrando mais algumas pessoas aqui que estão participando conosco. Márcio Carvalho, grande Marcinho. Ortiz, estou na audiência. O Heitor, não caberia dar uma sequência para o Ian? Com a ausência do Heitor, não caberia dar uma sequência para o Ian? Caberia. Para mim, o Ian iria muito melhor do que o Diogo Matheus, Márcio. E depois ele disse que o França na meiuca. Para mim, o único meia que o Guarani tem nesse momento é o Gustavo França. E ele pergunta sobre o Chay. Oficialmente entrega ao departamento médico com um problema no tornozelo por causa de um trauma, né? Uma pancada sofrida no tornozelo há muito tempo já, né, Marcinho? O Chay é um caso à parte, né? O Carlos Silva de volta. O que o senhor Ricardo Moisés acrescenta no Guarani? Qual a função do senhor Ricardo Moisés? Nós já explicamos isso inúmeras vezes, o Carlos. E acabei de explicar agora, né? O próprio André Marconato disse que o Ricardo Moisés é a peça fundamental para tocar a recuperação judicial do Guarani. Essa é a resposta básica, né? O Fábio Gomes, boa tarde, Ortiz. Qual seria um técnico que poderia melhorar esse time? O Guto Ferreira poderia melhorar esse elenco? E o Guarani teria cacife para trazer? Abraços. O Guarani não tem condição financeira de contratar o Guto Ferreira. A gente tem feito aqui, eu tenho feito, né, uma brincadeira aqui, entre aspas, brincadeira, dizendo o seguinte: a gente tem a gente passou pelo médico, o médico passou a receita, passou o remédio, né? Esse remédio vai curar você. Só que a gente não tem, a gente está com o remédio na mão, mas a gente não tem dinheiro para comprar o remédio, o Fábio. Esse é o problema do Guarani. O Guarani vai ao mercado buscar um novo treinador, ele vai esbarrar numa pedida absurda. Primeiro, por quê? Porque o elenco do Guarani é fraco, a posição do Guarani na tabela de classificação é fraca, o treinador sabe que vai se expor a uma pressão gigantesca e dificilmente consiga, tá? O Guto Ferreira, eu acho que ele vem numa péssima fase, só isso. Acho que ele vem numa péssima fase, mas é bom treinador. Só que tem história com outro clube da cidade. O próprio Guto uma vez revelou que não treinaria o Guarani porque não tem história no Guarani, tá? Mas é um bom treinador, só que vive uma péssima fase. O Matheus Silva agradece, depois ele diz que não tinha prestado atenção nisso. Realmente o Marconato fez a torcida de idiota. Sim, prometeu mudanças drásticas, depois oferece como mudança isso aí que vocês ouviram eu contar. Isso é fazer a gente de trouxa, fazer a gente de bobo, né? Nathan Drake, boa tarde, Ortiz. Você sabe se o Pegorari já voltou aos treinos? Se não me engano, já deu 6 meses de recuperação. Ainda não, o Nathan, mas está para voltar. Acho que mais aí umas 2 semanas o Pegorari está integrado ao elenco, tá? Mas integrado assim, fazendo primeiro trabalho de transição, ele precisa se recondicionar fisicamente, né? Porque com a fratura ele não pôde fazer nenhum tipo de atividade física, né? Então agora ele volta para preparação física e tudo mais. Para campo, acho que lá para agosto, mais ou menos, tá? Mais ou menos, tá bom? E o Bruno Mendes tem chance de voltar ainda para a Série B? Tem. Bruno Mendes deve voltar também em agosto. Bruno Mendes em agosto, final de julho, começo de agosto, o Bruno Mendes deve estar de volta já. O Mauro Chaves, cadê o Pegorari? Volta esse mês. Acabei de responder, Mauro, obrigado. O seu Zé Ortiz, a verdade é uma só. Deixaram o Júnior Rocha como boi de piranha. Por quê? Porque o Guarani é muito desvalorizado, vai ficar muito mais barato para a SAF. Está na cara o porquê da recuperação judicial. Não só o Júnior Rocha, como todos, né? O seu Zé, todo treinador do Guarani é o boi de piranha, né? A diferença é que alguns, o boi de piranha foi comido, mas a boiada passou, né? E dessa vez o Guarani, a boiada não está passando, né? A boiada é o Guarani, sacrifica-se o boi de piranha e a boiada não vai até o fim do rio, né? Esse é o problema. Já sobre SAF eu não falo muito aqui não, tá bom? O Carlos Silva de novo, com todo o respeito, mas tem jogadores que não têm condição de ser gandula no Guarani. Quem contratou esses jogadores? Então, o processo de montagem desse elenco tem várias mãos, né? Começa com Juliano Camargo, que era o executivo de futebol do Guarani, né? Quando da montagem do elenco, caiu a câmera aqui, eu vou cortar, tá? Para a imagem padrão aqui, tá bom?
Acabou a bateria do celular, tá vendo? Eu tô falando aqui, acabou a bateria do celular de câmera aqui. Então vocês não vão mais me ver, só meu vídeo agora em diante, tá bom? O que aconteceu? Eu perdi até o fio da meada do que eu tava falando aqui. Deixa eu voltar para a pergunta. Das mãos, né? O Juliano Camargo era executivo quando da montagem do elenco para o Campeonato Paulista. Muitos desses jogadores que estão no Guarani foram contratados por indicação do Juliano Camargo. Foram trazidos pelo Juliano Camargo. O Ryan, o Helder, que foi embora, né? Alguns jogadores, assim, claramente de confiança. O Chay é outro jogador trazido claramente pelo Juliano Camargo, pelas mãos deles, né? Depois o Juliano Camargo saiu. Aí o elenco foi remontado. Por quem? Pelo André Marconato, especula-se pelo Ricardo Moisés, pelo Danilo Silva, pelo treinador de então, que é o Claudinei Oliveira, que também já foi embora, né? Sobrou quem para dar satisfação nisso? Sobrou Danilo Silva, Marconato, Ricardo Moisés. Esses são os responsáveis. O Marcelo Rodrigues, quisera eu ter o Ronaldo hoje no elenco do Guarani. O ponto positivo é o frangueiro que nos enterrou na Série C de 2015 no gol. Espero que chute bastante no gol. O Rafael tinha um apelido aqui de Rafael Frangos, né, Marcelo? Lembro bem, o Ronaldo realmente é um bom atacante. Fernando Guimarães, boa tarde, meu amigo. Torcer e torcer. É tudo que nos resta, Fernando. Torcer, torcer e torcer, cara. A gente se desespera, mas no fundo é tudo que a gente pode fazer. Torcer, torcer e torcer, né? Um abraço, viu? Paguei todas as mensagens aqui. Agora volto pro WhatsApp. Já vou agradecendo ao pessoal do YouTube. Obrigado. Estamos acabando com o programa já. Vamos ouvir o áudio do Sami que eu fiquei devendo. E outro dado interessante para debate aí, né? O comentário do amigo. Ontem no Sport em Debate da outra emissora lá, eu não sei direito se foi um ouvinte ou se foi alguém do meio da mídia esportiva que falou que o Mirassol e o Novo Horizontino hoje são maiores que os clubes de Campinas, né? E o trio ali, Batista, CH e Tigrão, o trio ficou maluco, né? Na comparação deles. Falou, hoje é um momento, né? Mas quanta Série A jogaram esses dois times aí? Não jogaram nada, né? Então, para você ver, eu estava acompanhando aqui no chat do YouTube, ou mesmo no Radiosnet ao longo do tempo, né? Você vê, tem gente do exterior que manda mensagem. Meu irmão mesmo está no Canadá, é torcedor do Guarani. Sim. O quanto é diferente, né? O tamanho do Guarani comparado com esses timinhos, e a gente ainda tem que ouvir esse tipo de... Pra gente, uma piada de mau gosto, de extremo mau gosto, né? Uma história que o Guarani tem sendo comparada hoje ou diminuída perante a equipes inexpressivas, historicamente, como Mirassol e Novo Horizontino. É uma vergonha mesmo. A diferença é que essas equipes se organizaram, né, Sam? E nós nos desorganizamos, né? O prejuízo histórico para o Guarani é irreparável, né, cara? Além do prejuízo desportivo, né? O prejuízo histórico para o Guarani é irreparável. O Guarani dificilmente se recupere desse prejuízo histórico, né? É difícil, né? É uma situação difícil até para nós aceitarmos aqui, né? Mas aí eu vou além. Eu estava ouvindo o programa de ontem também. Pô, teve um torcedor do Guarani lá que mandou mensagem dizendo que era para o Guarani contratar o João Biscatti lá para ser treinador do Guarani. Também estamos nos separando da nossa realidade, né, Sam? Ave Maria, como dói, né? Nossa Senhora. Daniel de Santa Rosa de Viterbo. Ortiz, tive uma ideia para ajudar. Manda embora todo o staff do Guarani, tipo 30 pessoas, e o CEO, com o dinheiro dos salários, contrata um técnico de verdade. Será que essa diretoria tem coragem? Assim não gastaria nada mais e salvaria o Guarani, pois esse dinheiro já gasta todo mês. Daniel, eu diminuiria muito o staff do Guarani. Diminuiria muito. Digo por quê? Porque quando você tem muita gente fazendo... É a história do cachorro que tem 2 donos, né? Tem 2 donos e morre de fome, porque um dono achou que o outro alimentaria o cachorro e nenhum dos dois alimentou, né? Eu diminuiria muito, porque para mim tem muita gente fazendo a mesma coisa, e aí corre o risco de um achar que o outro teria que fazer, né? Mas não para esse aspecto que você traz aqui, porque esses valores envolvidos são muito menores do que valores de salários de atletas, tá? Ao Guarani hoje, Daniel, caberia tentar recolocar alguns outros jogadores em outros clubes de séries menores, né? Ou jogadores que não fizeram 7 jogos aí na abertura da janela em outros clubes até da Série B que se interessassem por eles, tá? Com isso diminuiria o ônus da sua folha, ainda que tendo o risco de pagar parte desses salários, né? Para que esse jogador se transfira para outro time. Diminuiria a
quantidade de jogadores para poder trazer os reforços necessários. Eu repito, para mim, o Guarani precisa contratar no mínimo aí 9 jogadores na janela. 5 para serem titulares absolutos, ou para brigarem muito pela titularidade, e 4 para serem opções para o treinador durante a partida. Nós somos de zagueiros, continuamos precisando de zagueiros. Infelizmente precisamos de lateral, né? Pelo menos um lateral esquerdo que nos traga segurança. Continuamos precisando, né? O ideal é trazer 2 primeiros volantes que possam jogar, né? Para que possa ter segurança defensiva. Desculpe, mas mesmo com todos os meias que o Guarani tem no elenco, o Guarani não tem um meia, né? O único jogador mais próximo disso é o Gustavo França, que tem poucas e raras opções, né? Precisamos de atacante de velocidade, atacante de beirada melhores do que o que nós temos hoje, né? Então, para mim, o Guarani precisa minimamente aí de 9 contratações, alguns para serem titulares, outros para estarem melhorando as opções do próprio treinador, tá? Um abraço, meu amigo, vamos junto. E a última mensagem do Marcelo Aguilhari. Ô Marcelo Aguilhari, nosso árbitro. Ele traz a informação aqui, ó, definida a escala de arbitragem para o jogo. Boa tarde, Ortiz, só para constar, porque hoje é o menor dos nossos problemas, mas é problema também, né, Marcelão? Vamos embora. Apita o jogo Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás, auxiliado pelo Leone Carvalho Rocha, de Goiás, e o Thiago Gomes da Silva, de Goiás. Esses caras não apitaram já jogo nosso, Marcelão? Esses caras não apitaram um jogo nosso já, não? O quarto árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos, aqui de São Paulo, e o VAR com o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Esse cara é péssimo. Auxiliado pelo Marcos Vinícius Gomes, também de Minas Gerais. Preocupado com esse VAR aí, viu? Bem preocupado com esse VAR aí, viu, Marcelão? Bom, vamos torcer, né? Torcer é tudo que nos resta. Pessoal, acabou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no nosso YouTube. Peraí, antes de passar a régua no programa, para não ficar devendo nada. Não, mais nada no YouTube. Agradeço muito ao pessoal do YouTube que acompanhou. Obrigado, obrigado mesmo. Ficaram sem a minha imagem aí no finalzinho, porque acabou a câmera do celular, tá, gente? Agradeço muito a todos vocês, viu? Devagarzinho a gente vai. Até o final desse mês a gente vai estar aqui no YouTube. Depois, a minha ideia é criar um programa específico para o YouTube. Um programa mais curto, tá? Um programa tão longo assim não tem chamariz para o YouTube. Eu tenho ciência disso, né? O YouTube é uma comunicação muito mais rápida, tá? Então, a ideia é criar um programa. Mas enquanto isso, a gente movimenta o canal com o nosso Bugre Online, tá bom? A vocês, meus amigos que mandaram mensagem no nosso WhatsApp da Rádio Planeta Guarani também, muito, muito obrigado mais uma vez. Sem vocês não tem programa, tá? E um programa previsto para ter 1 hora de duração, acaba tendo 1h30, talvez até mais do que isso. Graças a vocês, graças à interatividade e à participação de vocês. Vou deixar uma última mensagem assim. O Guarani é grande, o Guarani é gigante. Mas o Guarani hoje tem o tamanho das pessoas que o administram. Ele está minúsculo. Porque a cabeça e o preparo dessas pessoas para administrarem o Guarani é minúsculo. Nós precisamos crescer, tá? E para crescer, nós precisamos trocar isso aí. Isso aí não serve para o Guarani, tá bom? Muito obrigado. Obrigado aos que mandaram mensagem, obrigado a todos que apenas nos ouviram ou assistiram, muito obrigado a todos vocês que estão na reprise aqui na Rádio Web Planeta Guarani, no Radiosnet, a vocês que estão vendo depois no YouTube, muito obrigado. Encerro por aqui, deixando o convite. Hoje à noite o Edinho vem comigo, hein, no nosso Boa Noite Bugrão, tá? A partir das 8 da noite, então, eu e Edinho estaremos aqui com os microfones ligados para falarmos do Guarani. E você é nosso convidado. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu, gente!